Sejam bem-vindos. Vamos fazer mais um capítulo do nosso livro aqui, referente ao Clube do Livro, que estamos com o estudo do livro Reforma Íntima Sem Martírio, do Wanderley de Oliveira. O capítulo 5 é o Sabe a Providência. Nesse capítulo aqui, a nossa irmã Hermance, ela nos convida e nos traz a informação referente ao esquecimento do passado. Que aí esse esquecimento do passado é uma providência divina, que Deus nos possibilita a chance da nossa autorreflexão, porque assim, através do esquecimento que nós temos do nosso passado, nós temos a oportunidade de parar para observar os nossos vícios, as nossas má tendências, as nossas índoles errôneas e tentar seguir pelo caminho correto, de acordo com o aprendizado e de acordo com o caminho que nós vamos buscando na nova oportunidade da reencarnação. E se nós não tivéssemos essa bênção de Deus, do esquecimento do passado, ficaremos presos ao remorso, à vergonha, ao ódio, à ira, dependendo das situações e dos erros cometidos ou do que nós passamos. Então, como eu peguei na imagem aqui, que tem uma mulher e aqui outras existências, onde que na reencarnação anterior ela foi uma mulher, na antes dessa daqui ela foi um homem, e foi tendo várias outras reencarnações, e por cada reencarnação ela foi passando por várias situações. Só que aí Deus nos dá a bênção de ter esse esquecimento das vidas anteriores, porque imagina se ela, nessa vida em que ela foi um homem, ela cometeu muitas atrocidades com outras mulheres, abusando de outras mulheres. E se ela viesse nesta vida, se ela reencarnasse nesta vida atual, que é dessa como mulher, lembrando das outras moças a qual ela prejudicou, talvez ela ficasse travada e parada no remorso e não trabalharia a evolução. Então, com a bênção de Deus que nos possibilita a chance para autorreflexão através do esquecimento do passado, então ela pode pegar os sentimentos íntimos que estão dentro dela e começar a trabalhar para fazer a mudança interior. E aí no exemplo do livro, a nossa irmã Hermance, ela nos dá um exemplo de um espírita chamado Agenor. E esse Agenor, o que acontecia com ele? Esse Agenor, ele vivia desanimado, que é o exemplo que eu coloquei aqui, ó. O Agenor, ele era um bom espírita, uma boa pessoa, só que ele se diminuía muito, ele se martirizava, porque ele olhava para os amigos, os companheiros da seara, e ele via esses companheiros como os espíritos puros, espíritos evoluídos, esclarecidos, devido às virtudes que esses irmãos tinham. Então Agenor, quando ele olhava para os amigos, ele se imaginava que ele não valia nada, que ele não era um bom espírita, que ele não estava seguindo corretamente pelos propósitos da seara bendita, e não se achava uma pessoa que pudesse ajudar o próximo dentro de uma casa espírita. E aí Agenor, nas suas lamentações, nas suas reclamações, no seu sentimento inferior, ele fez uma oração, fez uma prece, e na hora de pedindo ajuda a Deus, aos bons espíritos, para que o esclarecesse e o ajudasse nessa angústia que ele trazia dentro dele. Então aí o Agenor, quando ele dormiu, ele foi levado para o plano espiritual. E lá nesse plano espiritual, é onde que está aqui, ó, foi apresentada uma ficha para ele sobre o passado dele e foi levado a uma caverna onde tinha pessoas a qual ele enganou. E lá foi trazidas as revelações de Agenor, de que ele tinha sido um homem que tinha abusado de mulheres, que ele cometia muito adultério, enganava os maridos das esposas e criou várias complicações pela vida dele. E aí ele foi levado ao Hospital Esperança, e lá no Hospital Esperança ele ficou sabendo por essa ficha, né, que na verdade essa encarnação que ele estava tendo atualmente, ele estava só tendo a oportunidade de reparar os erros dele referente a esses desregramentos do lado sexual. Então, o Agenor, a oportunidade que ele tinha nessa encarnação era dele simplesmente ser um bom marido, para não trair mais a esposa, para não trair a família, as crianças,
não criar complicações e débitos com outras pessoas, com outras famílias, não enganando as esposas de outros relacionamentos. Então esse era o único compromisso que Agenor, que a espiritualidade passou, que ele tinha para essa encarnação, pois ele já tinha passado 600 anos, somando todas as reencarnações anteriores que ele teve, que ele passava no erro, cometendo os mesmos abusos e caindo no adultério, dessa parte do desregramento sexual. Então o Agenor, ele não tinha que ficar se comparando com outras pessoas, com os outros médiuns da casa. Ele tinha que prestar atenção nele e fazer esse trabalho. Então, após o Agenor, aqui um exemplo, de um desdobramento do espírito saindo e o corpo ficando na cama. Então, o Agenor, nesse desenlace durante o sono, quando ele vai para a pátria espiritual, ele é auxiliado pelos mentores, pelos espíritos guiando ele. E aí, quando ele retorna ao corpo, ele, ao despertar, tem a sensação de estar mais tranquilo e conformado. Então o Agenor, ele estava passando por um equívoco, assim como muitas pessoas passam, de ficar se comparando com outras pessoas, de ficar olhando para outros médiuns, para outros voluntários e querendo se igualar a eles. E nós não podemos seguir por esse caminho. Nós aqui não podemos fazer a comparação de nós com outros irmãos. Por quê? Cada um de nós somos seres únicos no universo. Deus criou a cada um de nós seres únicos no universo, a qual não existe nenhuma outra pessoa como o Agenor, nenhuma outra pessoa como nosso irmão Chico Xavier e nenhuma outra pessoa como a irmã Madre Teresa de Calcutá. Só existe um Chico e uma Madre Teresa. E nessa encarnação que eles tiveram, mas o espírito, a essência se mantém. Assim somos nós. Então, eu trouxe até alguns exemplos para facilitar a compreensão para vocês. Do que? Um exemplo de Agenor, ele se comparando com outros espíritos, com outros médiuns da casa. Então imagine assim, nós não podemos nos compararmos com Chico Xavier, porque Chico Xavier, ele já passou por várias reencarnações e ele está em um estado de evolução espiritual que é a dele e não é a nossa. Então eu não posso querer, eu ou vocês que estão escutando, querer sermos iguais ao Chico Xavier, querer ter as mesmas virtudes que eles, fazer as mesmas tarefas, as mesmas atribuições, porque Chico Xavier já teve a caminhada dele, já teve o traçado dele. Então ele está no momento que é propício para ele. Então nós temos que olhar para nós, pararmos, escutarmos o nosso coração, sentirmos como nós estamos. E dentro de nós vamos sentir a palpitação, vamos sentir o direcionamento, o sentimento da nossa tarefa aqui que nós temos na Terra, nesta encarnação que estamos passando. A nossa irmã Madre Teresa é a mesma coisa. Ela está no estado evolutivo que ela conquistou pelas tribulações, pelas complicações, as dificuldades que ela passou. E ela, aplicando o Evangelho de Jesus Cristo, aplicando os ensinamentos que Jesus nos trouxe, colocando em prática a caridade, ela foi e chegou no estado de evolução ao qual ela conseguiu. Então não podemos falar, eu quero ser como a Madre Teresa de Calcutá, vou montar uma instituição onde que eu vou auxiliar várias pessoas pensando que vamos seguir o mesmo caminho que a Madre Teresa. Nós não sabemos quantas encarnações a Madre Teresa passou e que ela fez outras instituições, então não temos ideia. Nós trazemos dentro de nós o sentimento do caminho ao qual precisamos buscar. E aí entender as nossas imperfeições, as nossas limitações, e aí buscarmos e pensarmos o que eu posso fazer para trabalhar e para evoluir. Assim como o Agenor, a evolução dele para essa encarnação era simplesmente a fidelidade com a família, o respeito e a força para não cair no desregramento sexual. Não tinha mais nada que isso. Essa era a tarefa dele. Temos um outro exemplo que eu trouxe aqui, que é o segundo exemplo. Agenor ficava prestando atenção em João. João é um outro exemplo que eu dei, que seria um médium, que é na mesma casa espírita a qual Agenor trabalha. E esse João, ele é um médium que ajudava nas atividades de cura e tratamento espiritual intensivo. Então o João, ele não comia carne, não ingeria bebida alcoólica e não fumava. E Agenor ainda comia carne e ingeria bebida alcoólica, e com isso se achava inferior a João. Então,
Agenor não achava que podia ajudar na casa espírita. Então esse aqui é um pensamento equivocado, um pensamento errado, porque João ele estava numa conquista que era dele e não do Agenor. Então Agenor não podia ficar pensando em João, que João não come mais carne, não ingere bebida, João não fica criticando, não fica caindo nas reclamações, não fica fazendo diálogos impróprios dentro da casa espírita. João era focado. Então Agenor estava em outra fase, em outro momento espiritual. Por isso que o João era o médium que estava auxiliando naquele trabalho espiritual de cura. E o João, e o Agenor, ele ainda está num trabalho de crescimento diferente do João. Por isso que o Chico Xavier teve o trabalho mediúnico que ele fez com as obras de psicografia. Quantos irmãos que nós vimos aí? Tem muitos irmãos que trazem psicografias, mas da qualidade do nível de Chico Xavier, não tem ninguém. Por quê? O Chico é único. E ele está num estado evolutivo ao qual outras pessoas ainda não se encontram. Então a mesma coisa era com o João e a mesma coisa com a Agenor. Então, o que precisamos fazer é o quê? Qual o caminho que nós precisamos buscar? O Agenor estava se depreciando, ele estava com a baixa estima. Então precisamos mudar isso e ter uma autoestima e não uma baixa estima. E através disso, os mentores espirituais amorosos, pelo sonho, foram lá e orientaram ele e fortaleceram Agenor. Assim, o mesmo é com nós. Não vamos nos diminuir nem nos depreciar. Somos filhos de Deus, criados para sermos felizes e para encontrarmos a perfeição relativa, pois a perfeição absoluta somente Deus. Vamos nos amar e vamos aceitar nossa evolução espiritual atual. Vamos ser gratos a Deus e aos mentores pela oportunidade da reencarnação e de reparar nossos erros, vencer nossos vícios e conquistar virtudes. Então, o primeiro passo é termos a aceitação de nós mesmos. Para sermos felizes, vamos, primeiramente, ser conosco mesmo. Então, não vamos esperar que outras pessoas venham trazer para nós. Vamos nós nos aceitar, vamos nos amar, vamos agradecer a imensidão que Deus é e a oportunidade que Ele nos dá da encarnação. Hoje nós estamos na evolução a qual nós temos as virtudes, temos os defeitos, a qual a evolução que nós estamos, a qual o nosso momento espiritual. E temos que ser gratos por isso, porque Deus ele faz tudo de bom e para nos auxiliar e nos direcionar. Olha os mentores fortalecendo e orientando o Agenor enquanto ele dormia. A mesma coisa conosco. Deus ele nos guia e nos auxilia durante o nosso sono, durante os momentos da nossa vida. Nunca estamos desamparados. Então o primeiro passo é nos aceitarmos e sermos felizes, esquecermos e pararmos de comparar com outras pessoas. E sim, usar as pessoas que nós vemos um exemplo aqui, como o nosso irmão Chico Xavier e como a Madre Teresa, vamos usar eles como exemplos e referências para um objetivo que nós podemos um dia trabalhar, mas não vamos nos martirizar e não vamos nos escravizar, porque ainda não estamos no nível de Chico, no nível da Madre Teresa, muito menos no nível de Jesus. Imagine Jesus Cristo. Então Chico Xavier ele não perdia o tempo dele se martirizando porque ele não estava num grau de evolução de Jesus Cristo, e sim, ele estava feliz e contente pela oportunidade de servir e ajudar o próximo. E assim somos nós. E aqui no final do livro, desse capítulo 5, Sabe a Providência, vem um trecho que é do livro Você Pode Curar a Sua Vida. Olha que interessante, Você Pode Curar a Sua Vida, da escritora Louise. E aí vem assim, a pensadora Louise Hay diz que o passado é passado e não pode ser modificado. Todavia, podemos alterar nossos pensamentos em relação ao passado. Então isso é interessante o que ela fala, porque com o pensamento que nós temos do passado, podemos ter pensamentos positivos ou negativos. Então podemos ter tido complicações, ter tido conflitos e atritos no passado e a gente ficar se lamentando pelo que aconteceu. Ou podemos fazer o contrário, ter um pensamento positivo. Como que seria o pensamento positivo? Analisar esse passado dessa encarnação, os erros acontecidos, os problemas ocasionados, os conflitos gerados e tirarmos como lições aprendidas.
Então vamos olhar para o passado e vamos tirar a lição aprendida para que no presente e no futuro não voltem a acontecer as mesmas situações a qual nós tivemos no passado. E aí é onde que vem a conclusão da nossa irmã-se. Essa a finalidade do esquecimento, alterar o que sentimos e pensamos, sobre a imensa coação dos instintos e tendências que ainda nos inclinam a retroceder e parar no tempo evolutivo. Olha que interessante. Então, alterar o que sentimos e pensamos. Então, essa é a finalidade do esquecimento, sobre a imensa coação dos instintos e tendências. Então, porque através dos nossos instintos e tendências, somos levados a ficar parados no tempo da evolução. Então, se não fosse, como falou lá no início e fala no final, a irmã se inicia falando da necessidade do esquecimento do passado e conclui o capítulo falando sobre a necessidade do esquecimento do passado. O esquecimento é importante de outras existências para que não ficamos estacionados, né? Que nem ela fala aqui, ó, no tempo evolutivo, inclinados a retroceder e parar no tempo evolutivo. Então eu pus essa imagem aqui com uma estrada, né, indicando essa pessoa aqui, que ela já veio por um caminho, e aí o que ela tem que fazer? Olhar para seguir novos caminhos. Então o esquecimento do passado é para não ficarmos apegados a essa estrada que nós fizemos, e sim seguir em frente para novas oportunidades, e não estacionados lamentando porque aqui no meio do caminho nós tropeçamos, nós caímos, nós brigamos com outras pessoas, tivemos atritos. Não, vamos deixar, por isso que existe o esquecimento, para deixar essas situações para outras épocas apagadas. E aí Deus, como nosso Pai, nosso Criador, de bondade e justiça, nessas novas estradas vai dar a oportunidade de reencontrarmos as pessoas do passado nessa nova caminhada. E aí nós, com os conhecimentos que vamos obtendo, por isso que é importante o estudo, o aprimoramento, o entendimento do nosso conhecimento, tanto da parte material quanto da parte espiritual, dentro das leis de Deus. Quanto mais buscarmos, melhor vamos fazer esses trajetos, esses caminhos a qual Deus vai colocando na nossa vida e reencontrando pessoas do nosso passado. Então aqui pode ter encontrado com o marido, com a esposa, como o Agenor, que é o que a irmã se fala no livro. Então, às vezes o Agenor, na nova caminhada dele, nessa atual existência, ele pode ter um amigo que foi uma ex-mulher no passado a qual ele enganou, pode ser uma pessoa a qual ele tenha enganado, a qual ele tenha traído a pessoa com outra esposa, e aí ele está reencontrando com ela aqui. Ele tem um filho, a Agenor, também ela dá o exemplo, a irmã-se, que o Agenor deixou muitas mães sozinha com os filhos, e que nessa existência, então, talvez nessa nova oportunidade de Agenor, nessa nova estrada que ele está seguindo, um dos filhos que ele tem aqui foi das crianças que ele abandonou na vida passada, nenhuma de suas reencarnações passadas. Então, se o Agenor lembrasse que o atual filho dele nessa encarnação é uma criança que ele deixou na vida passada, o remorso seria muito grande para Agenor, de olhar para o filho hoje e lembrar que foi a criança que ele deixou na vida passada. Então talvez Agenor ele ficasse travado e parado no tempo pensando dos erros que ele cometeu no passado. Mas como Deus é bondoso, é amor e bondade, é justo, ele dá a oportunidade do esquecimento para que Agenor possa reparar o erro com o atual filho dele, que era uma criança do passado, e sem o remorso ele já vai trabalhando o seu crescimento e a sua transformação, guiando o filho na nova conduta, na nova estrada. Então esse foi o nosso capítulo 5, que é referente à sábia providência, a qual nós vamos focar e importar para nós mesmos, no que nós estamos atualmente, como estamos, e não ficar nos comparando com outros irmãos de caminhada. Lembrar então, se nós estamos com uma dificuldade, identificamos um vício, vamos focar e vamos seguir nesse. Se tem um irmão do nosso lado que já conseguiu superar e tem muito mais virtudes do que nós, tudo bem, vamos agradecer a Deus, que esse irmão possa ser uma ponte, um amparo para nos guiar e nos fortalecer para seguirmos em frente. Então não vamos desanimar, não vamos perder as forças e as esperanças de seguir no caminho do bem.
e seguir nessa nossa transformação, que seja uma transformação simples, uma transformação saudável, sem martírio e sem críticas e dores para conosco mesmo. Então, obrigado a todos, que assim seja. Fiquem com Deus. Uma paz e uma boa semana para todos.